né? Eu gosto muito de contar a história, né? A mãe sempre está levando a criança no pediatra, né? A menininha, ela já começa a transicionar do pediatra para o ginecologista, né? Principalmente quando ela começa ali o ciclo menstrual e tudo mais. Já o rapaz, ele não tem muito essa fase e ele se perde, né? Poucos pais, né, orientam o menino a ter também esse cuidado. Olá, sejam muito bem-vindos ao Melhor Versão comigo, Raquel Correia. E hoje eu tenho convidado um médico urologista que vai nos falar muitas coisas importantes para você que está aí na sua casa assistindo essa entrevista. Fique bem atento porque tem assim super dicas para o seu dia a dia para você ter uma saúde melhor. Mas antes de apresentá-lo a vocês, eu tenho uma mensagem muito importante, muito profunda e que ele escreveu no seu Instagram, ele publicou no seu Instagram. Eu vou ler essa mensagem para vocês, muito importante. Não é sobre ser melhor do que alguém, é sobre você superar os desafios e ser melhor do que você era ontem, encontrando felicidade no que faz e seguir em frente. Muitos te puxam para trás e te desanimam, mas somente a sua força e a sua fé serão capazes de te impulsionar para a vitória. Muito profunda. Pense nessa mensagem. E eu quero apresentar a vocês, então, o Dr. Leanderson Bonfim. Seja muito bem-vindo, Dr. Leanderson. Quero agradecer por ter aceitado o meu convite. E eu quero que você fale um pouquinho. Você é médico, né? Urologista, cirurgião geral, formado na UFTM. Isso. Olá, isso. Raquel, boa tarde. Boa tarde. Espero que todos gostem dessa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Sim, eu sou formado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, né? Atualmente eu tenho 4 anos aqui em Caratinga, atuando como urologista e como cirurgião geral. E aqui nós vamos bater um papo principalmente sobre as maiores dificuldades, né, que os homens e até mesmo as mulheres têm de procurar o urologista, né? Eu acho que é isso que a gente vai acrescentar hoje para o pessoal de casa. Sim. Doutor, e você nasceu aqui mesmo em Caratinga? Você mora aqui há muito tempo? Como que é? Conta pra gente. Então, tem 4 anos que eu voltei para a cidade, né? Sou caratinguense nato, né? Estudei aqui nas escolas estadual, na Jairo Grossi, e acabei, né, saindo da cidade para fazer a minha faculdade, né? Então, todo o meu curso, né, da medicina, cirurgia e urologia foi na Universidade da UFTM. E não tinha muita pretensão inicialmente de retornar, mas um convite de um amigo, e aí o estudo da oportunidade, acabei voltando para a terra natal. Hoje sinto feliz com a decisão que eu tomei. Que bom, né, doutor? Voltou para a terra natal, é sempre bom. Morei em lugares, né, Belo Horizonte, Uberaba, Juiz de Fora, mas assim, nada como a cidade da gente também, verdade. Como para acolher a gente. Claro, gostei muito dos lugares que conheci, mas é uma questão mesmo de decisão da nossa fase da vida, né, uma fase diferente, uma fase agora de mercado, e acabei optando por voltar para Caratinga. Que bom, é bom que o senhor veio ajudar as pessoas aqui na sua terra, né? Sim, sim. Doutor, mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria que o senhor falasse. Metade dos homens acima de 35 anos nunca foram a uma consulta com o urologista? É isso mesmo? Sim, verdade. O que acontece? Os homens, eles têm uma dificuldade maior de ter assim, aquele cuidado preventivo, né? De ter aquela ideia de buscar o urologista e se cuidar, né? Eu gosto muito de contar a história, né? A mãe sempre está levando a criança no pediatra, né? A menininha, ela já começa a transicionar do pediatra para o ginecologista, né? Principalmente quando ela começa ali o ciclo menstrual e tudo mais. Já o rapaz, ele não tem muito essa fase e ele se perde, né? Poucos pais, né, orientam o menino a ter também esse cuidado, né? Então, assim, é muito difícil. A gente tem jovens, adultos jovens que chegam aos 25, 30 que nunca foram urologista, nunca fizeram nenhum tipo de consulta com urologista. É um dado assim, né? Infelizmente, né? Porque deveria, né?
tem muitas coisas, e aí a gente descobre nesses 30, 35 anos, tem muitas coisas que poderiam ter sido resolvidas lá atrás. Né? Então, os homens, eles têm muita dificuldade de procurar um médico. Eles esperam até no último momento, quando já não está mais tendo como tomar um remédio em casa, aí procura. A maioria só procura quando está sentindo alguma coisa, né? Então, alguma dor, algum desconforto testicular, peniano, alguma dificuldade para urinar. Né? Então, assim, deixa no extremo, né? Às vezes, quando chega também já está bem apertado, né? Deveria vir antes. Né? Então, assim, o que a gente tem que passar para o pessoal de casa os pais têm que entender que precisa acompanhar o menino nessa transição. Né? Então, assim, não simplesmente deixar ele por conta própria, porque a gente, na maioria das vezes, tem essa tendência de só buscar quando está precisando. E a gente tem orientações específicas para a fase de criança, para a fase de adolescente, jovem, adulto e idoso. Então, são orientações diferentes em fases diferentes do homem, por exemplo. Então, doutor, hoje, por exemplo, quando um homem chega ao seu consultório, quais são as principais queixas atualmente, assim? Bom, no geral, né, o consultório do urologista, queixas como cólica renal, infecção urinária, são frequentes. Infecção até que menos, cólica renal, ou então ali alguma alteração testicular, avaliações, por exemplo, de fertilidade, aquele homem que está pensando já na paternidade. Também muito comum a tão conhecida rotina avaliação de próstata, né, que é comum principalmente nos adultos mais velhos, né, acima de 55, 60 anos. E também as clássicas disfunções sexuais, né, que seria a ejaculação precoce e também a disfunção sexual, a disfunção erétil, que é a dificuldade do homem manter a ereção. Entendi. Isso aí, infelizmente, é um dos grandes tabus, porque o homem ele tem muita vergonha e medo de compartilhar uma falha dele. Então, assim, imagina no dia a dia dele lá, se ele falhou alguma coisa no trabalho ou na escola, ele já fica meio retraído. O homem é orgulhoso. Na parte íntima, na parte da saúde e na parte íntima, isso é maior ainda. A dificuldade que ele tem de apresentar isso é maior. Então, às vezes, um homem chega ao consultório com uma queixa, ele fala que está com dificuldade de ereção, tem uma semana, mas você vai ver já tem um ano e meio. Aí você vai ver o casamento já está ali até já tá com um certo problema. Então, assim, isso é muito frequente. Sério, né? Doutor, e quais são os sinais de alerta, por exemplo, que o homem que está agora assistindo essa entrevista, qual é o sinal de alerta assim, que ele deve procurar urgente um urologista? Um sinal de alerta que chega, né, nesse problema aí de ejaculação precoce, né? Quais seriam os sinais que ele... Na parte da sexualidade, não existe um sinal clássico. Né? A ejaculação precoce, por exemplo, ela é um episódio que vai acontecer dele ali durante o ato sexual. Mas não tem nada que ele está sentindo antes que ele possa ali evitar. Ela simplesmente acontece. Claro que aí existem algumas situações que ele está passando que vai causar a ejaculação precoce. Por exemplo, um estresse no trabalho, um estresse na escola, na faculdade. Tudo isso, um quadro de ansiedade, que é o principal motivo para ter ejaculação precoce, tudo isso vai gerar, são alterações emocionais que vão causar uma alteração orgânica, que é a ejaculação precoce, por exemplo, que é a dificuldade dele ter o controle ejaculatório no momento adequado do ato sexual. Então, a ansiedade é um fator que vai ansiedade é o principal. O quadro de ansiedade é um dos principais motivos para você ter o distúrbio ejaculatório da ejaculação precoce. E assim, infelizmente, eu vejo que está só aumentando. Né? E a gente tem vários tipos de ansiedade. Por exemplo, um paciente mais novo, 18, 19, 20 anos, às vezes ele tem aquela ansiedade da primeira relação, né? De não conhece, a gente brinca muito assim, a gente aprende a andar com os pais da gente, mas a namorar a gente aprende sozinho, né? Então assim,
tanto pro rapaz quanto para a moça, aquela primeira vez, as primeiras vezes, é tudo muito desconhecido. Não se tem ali aquela... Não se sabe quais são as reações, se está certo, se está bom, se está errado. Como vai Isso. ser, né? Aí, o que acontece com esse rapaz? Ele fica pensando assim, planejando um tanto de coisa, o que ele vai fazer, como que ele vai dar um beijo, como que ele vai abraçar, quanto que ele vai... Ele pensa 1 milhão de coisas, mas na hora H ele não consegue fazer quase nada. Por quê? Porque esse quadro de ansiedade tomou conta dele, e aí chega na hora ele não consegue ter... ele tem um estímulo tão... um pouco de estímulo, ele já tem uma excitação muito alta. Aí acaba levando aí uma ejaculação precoce. Em relação à disfunção erétil, também a gente tem, principalmente nos pacientes mais jovens, por motivos emocionais, são os mais comuns. Aí é a mesma coisa, fica com tanta ansiedade de encontrar a moça lá e chegar, e que às vezes na hora ele acaba perdendo a ereção. E a gente tem também, já nos pacientes mais velhos, são aqueles pacientes que já têm alterações cardiovasculares que vão levar à impotência ou à disfunção erétil. Então, são aqueles pacientes 60, 70 anos que, quando ele já começa a ter problema sexual de desempenho, ereção, ele não consegue manter ereção, esse paciente ele tem que ir primeiro ao cardiologista. Por quê? Se o coração não consegue manter o bombeamento sanguíneo para o homem ter uma ereção, é porque provavelmente esse coração está sobrecarregado. Então ele precisa fazer uma avaliação cardiológica. A questão sexual é a função de menor importância para o corpo. O coração vai mandar sangue para o cérebro, para o intestino, para o fígado. Para o pênis é o primeiro que para de funcionar. Então, assim, para os homens que estão em casa, são mais velhos e começam a ter dificuldade aí para ter ereção, é recomendado que procure o cardiologista e o urologista, os dois profissionais. Sim. Doutor, eu sei que o senhor tem uma dica aí super importante para os homens, né, que estão assistindo essa entrevista. As mulheres, as esposas, a namorada, né, que está assistindo também, com certeza ela vai ficar alerta aí, né? Mas essa dica para o homem, por exemplo, porque a testosterona, né, tem um pico. Isso. A dica que a gente fala pro pessoal de casa, a gente brinca muito com isso, a gente tem quase que um fuso horário diferente, né? A maior parte, o pico de testosterona do homem, ele ocorre geralmente pela madrugada, então é em torno de 4, 5 horas da manhã. Então, assim, é um momento que o homem vai ter uma ereção natural, né? E ele tem uma ereção muito satisfatória para ter relação sexual, certo? É uma dica boa, principalmente já para esses homens que já começam a ter um pouquinho de dificuldade de ter ereções e às vezes em outros momentos do dia. Ereções espontâneas, com estímulo. Né? Então, assim, é como se fosse assim, o carro já está andando, vamos aproveitar, né? Então, é uma dica importante. Outra coisa, aí tem que ter um bate-papo em casa, porque o que acontece? Por que os fusos horários são meio diferentes? Porque o homem tem esse pico de testosterona, mas a mulher também tem um sono muito profundo nesse momento. Então, assim, é um momento que ela também tem um descanso muito grande. Aí tem que ter aí um diálogo em casa para entender quando que é uma oportunidade ali para o casal ou não, né? Porque senão ficar molando ali a esposa, né, a namorada, não vai dar muito certo, né? Ela quer dormir, como diz, né, tem que deixar também ela ter o sono reparador, né? Então por isso que os fusos horários aí são um pouco diferentes. Então, mas dá para combinar. Aí, ué. A mulher quer dormir mais nesse horário. É o momento que ela tem um sono mais profundo. Exatamente. E é o momento que o homem tem um pico de testosterona. Que o homem tem uma vontade alto. Maior. Aí tem que equacionar um pouquinho, né? É importante principalmente para esses casais, para o paciente que já começa a ter um pouquinho de dificuldade ali no desempenho. Claro que assim, com o passar do tempo, né, às vezes a mulher ela começa a ter até o hábito, né, principalmente mães, por exemplo, né, tem o hábito de acordar mais cedo e tudo. Então o casal ajusta muito a rotina, né, do dia. Um diálogo aí, chegar a um acordo. Isso, né? É importante demais também, né, essa parte, porque assim, às vezes, por exemplo, os filhos começam também a atrapalhar a rotina sexual do casal. Então assim, é muito importante
conciliar isso aí para um e o outro não ficar insatisfeito. Para ter tendo um diálogo, uma conversa, vamos decidir o que vai ser melhor, né? Também isso. Tem que ser melhor para os dois também. E eu falo muito, até você falou das redes sociais, e tem aquela fase final, né? Que é aquela fase que já os meninos estão maduros, já são rapazes, mas ainda estão dentro de casa e estão atrapalhando o pai e a mãe namorar. Isso é muito frequente. Tem casal que chega no consultório e aí o homem relata, eu tenho, minha filha mora comigo, meu filho mora comigo. E aí o casal fica sem a intimidade. Imagina você que já é casado, tem 20 anos de casado, 25 anos de casado, e você não tem uma intimidade com sua própria esposa, porque seu menino tá lá empatando o negócio, empatando o namoro, né? Então, assim, eu até chamo muita atenção, geralmente até brinco, né? Tem um filme, agora, uma hora eu vou me recordar dele. Mas é interessante porque, assim, os pais também têm que dar um toque nos filhos. Porque hoje em dia tá ficando muito aquela coisa assim, vou continuar morando com meus pais, né? Mas a individualidade do casal, aquela de antes de ter filhos, ela é importantíssima de voltar. Porque senão o casal começa a ficar irmão. Fica distante, ao invés de né? marido e mulher. A sexualidade diminui, o beijo diminui, o abraço diminui. Então, tudo isso vai esfriando, entendeu? E é importante essa conscientização do casal e dos filhos. Isso é importantíssimo para ter uma boa convivência, né? Para o casal estar ali sempre tendo um bom convívio, né? Uma intimidade bacana. Uma sexualidade ativa. Isso também é muito importante. Você ter a sexualidade ativa não quer dizer que você vai fazer sexo, tá? Porque às vezes você, sei lá, você tem 60, sua esposa tem 60 anos, mas ela está doente, entendeu? Ou você está doente, né? Mas a sexualidade está no carinho e cuidado recíproco do outro, né? Então, não necessariamente está e que foi desenvolvida com o passar do tempo junto, né, doutor? Por isso que muitos casais aí chegam na idade lá de 70, 80 anos juntos, têm um bom relacionamento. 50 anos de casado. E isso não tem uma relação sexual em si, mas tem um bom relacionamento íntimo. Sim, né? sim. Porque eu acho que a sexualidade, o sexo, o ato em si, ele vem depois de ter aquele momento gostoso ali, de conversar, né? Tem que ter... E muitos namoram ainda. Não é? Eu tenho pacientes que namoram de 75, 80 e namoram do jeito deles. Lógico, às vezes namoram uma vez no mês, mas isso é o que virou a rotina deles e é assim mesmo. A gente tem que aceitar um pouco algumas mudanças da vida, né? E da nosso próprio corpo. Né? A gente não tem... vai ser como 20 anos nunca, né? Doutor, como é realizado o exame do PSA? Eu acho que tem muitos homens aí que têm dúvidas. Aí nessa parte do PSA, nós vamos falar principalmente em relação à avaliação de próstata, da rotina de próstata, que é uma consulta também muito procurada. Essa avaliação, o pessoal que está de casa, é importante fazer essa rotina, principalmente a partir dos 50 anos. A partir dos 45 anos, para aqueles homens que são da raça negra, que têm obesidade e que têm histórico de câncer de próstata na família, certo? Essa avaliação de próstata, como que ela é? Como que é a rotina, né? Muito homem cria tabu, medo, vergonha, mas é um bate-papo, é uma conversa para entender como que está a parte dele, a saúde no geral, e também o histórico urinário, miccional dele, que é importante. Nessa avaliação é importante fazer também o exame do toque. Você perguntou do PSA, mas um dos mais importantes, PSA é fácil. O toque é o mais difícil. Difícil porque o homem tem uma cabecinha meio fraca. Não que o exame seja difícil. O exame é bem rápido, simples, executado no consultório, não gasta nenhum tipo de preparo. Muita gente tem essa dúvida se gasta um preparo especial. Não tem nada disso, o exame é rápido e facilmente realizado e é uma vez ao ano só que deve ser feito, que é preconizado. Bom,
Feita essa consulta, geralmente a gente faz as avaliações de sangue, né? E o PSA é um deles. Né? O PSA é um exame específico da próstata que é dosado pelo sangue e ele serve de referência para a gente ver se ele está alterado, para a gente pensar num câncer de próstata ou uma próstata aumentada. Prostatite, quadros inflamatórios, infecciosos de urina também vão dar aumento de PSA, né? A dica para fazer o PSA, principalmente, é o seguinte, porque a própria relação sexual ou a masturbação masculina aumenta o PSA. Então, é recomendado que o homem fique 3 dias sem ter relação sexual ou masturbação para fazer a coleta de sangue. Além disso, evitar aí andar de bicicleta, moto, essas coisas, porque também estimula a próstata, né? Porque o fato do homem andar sentado, né? Montado na moto ou na bicicleta. Então é recomendado que ele espere aí mais ou menos de 3 a 4 dias para ele também fazer uma coleta. Por quê? Para essa coleta não vir alta e você ficar achando que tem alguma doença, certo? O PSA estando alto não quer dizer que tem doença, quer dizer o seguinte, investigue mais, certo? Tá. E dos principais problemas, o câncer de próstata, né? Ele tem algum sintoma? Esse sim cabe a pergunta do sinal de alerta, né? Câncer de próstata tem algum sintoma? Não tem. Na fase inicial o homem não sente nada. Então essa ideia que o homem tem que sentir alguma coisa lá no urologista, quando ele for, já pode ser tarde demais, certo? Então por isso que o câncer de próstata é importante ele fazer avaliação inicial. Quando o homem chega ao consultório, por exemplo, queixando sangramento para urinar, queixando dor óssea e urina presa, coisa assim, talvez ele já esteja com a doença há mais tempo, entendeu? E não sabia nem fez avaliação. É só fazer um parênteses que é importante para o pessoal que está de casa também. A gente tem 2 principais doenças da próstata, que é o câncer de próstata e a próstata grande. A próstata grande é a que mais vai dar sintomas para o homem, que é dificuldade para urinar, ficar levantando à noite para urinar, aquela sensação que não conseguiu fazer o xixi todo, aquela sensação que vai fazer o xixi sai com um jato mais fraco, sai demorado. Então, um homem que chega no banheiro, está demorando demais para fazer xixi, pode ser que esteja com algum probleminha. Então aí já tem que fazer uma avaliação. E esse é um sinal de alerta, certo? Então, essa é uma doença, próstata aumentada. O câncer de próstata é outra doença. Tá? Então, o câncer de próstata, em sua maioria, não dá sintoma. Quando ele tem sintoma, é porque já está numa fase um pouquinho avançada. Doutor, e o câncer de próstata, no caso, ele está ligado ao câncer da bexiga também ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Boa pergunta. Então, assim, a gente tem que separar um pouquinho. Não, o câncer de próstata, vamos falar assim, a linhagem, né, a origem dele é uma e de bexiga é outra. E uma terceira informação que é muito importante, que muita gente confunde. Próstata é um órgão urinário. Próstata é o órgão que produz o gozo, o ejaculado, o sêmen, tá? Muita gente confunde com a avaliação proctológica, que é a avaliação do canal anal, que é feito pelo proctologista. A próstata é urinário, não é doença intestinal. Então, assim, a gente tem câncer de próstata e tem câncer do cólon, câncer do intestino grosso, que é outra conversa. O que o ponto comum dos dois é porque o exame de toque é feito via retal, certo? Mas assim, muita gente confunde as coisas, né? Então, assim, às vezes procura, estou com a próstata inchada, não. A gente não sente muito próstata inchada, o homem não vai sentir isso, certo? Quando a próstata, falar assim, inchada, que é quando é mesmo, é esse homem que está com dificuldade de fazer xixi. Ele chega no vaso e não consegue fazer xixi. Fica demorando. É aquele vozinho que saiu, tá lá na mesa lá do café da manhã, tá no almoço, saiu para fazer xixi, tá demorando lá no banheiro. Pode saber. Isso aí tem que passar por um urologista. Então, se o homem foi no banheiro
não é normal ele demorar para fazer Não xixi. é normal. Significa que tem que procurar o urologista, certo? Aí com avaliação, ver se cabe medicação, se não cabe, se cabe cirurgia. Aí somente após a avaliação. Doutor, o senhor atende mulheres também? Sobre a insuficiência renal, o senhor acha que atinge mais mulheres ou homens? Então vamos lá. O atendimento de mulheres, principalmente voltado para o cuidado renal, via urinária, bexiga, certo? Em relação à insuficiência renal, acomete tanto o homem quanto a mulher, tá? E aí, a insuficiência renal é a falência dos rins, é o mau funcionamento dos rins, né? Existem as doenças autoimunes que são doenças que dão no nosso próprio organismo e ela ataca o próprio rim e ele para de funcionar, certo? E existem doenças que a gente chama de secundárias. Por exemplo, o paciente tem pressão alta, tem diabetes controlado. São doenças crônicas que vão causar uma falência renal, né, secundariamente. Então, a pessoa tem um problema desses inicialmente e vai levar ela à insuficiência renal, porque ela não cuidou adequadamente, certo? Mas do atendimento às mulheres, sim, a gente faz atendimento das mulheres, principalmente aí voltado para as vias urinárias. Em relação à insuficiência renal, o urologista ele está sempre ali com algum paciente tratando um pouco o quadro de insuficiência. Mas o profissional mais específico é o nefrologista, que é quem, vamos falar assim, está na mecânica do funcionamento mesmo. Ele urologista, estuda profundamente sobre esse o urologista, ele está da parte anatômica do rim e das adrenais e da produção da urina para baixo, certo? Vamos falar assim. No caso, na gestação, doutor, por exemplo, a mulher ela está gestante, o senhor acha que é mais frequente essa infecção urinária? Vamos falar que seria mais frequente, mas assim, durante a gestação, infecção urinária é um sinal de alerta, né? Porque assim, é um processo infeccioso que pode levar a um abortamento espontâneo. Então, assim, sério. Então, assim, teve um quadro de infecção urinária, é importantíssimo a mulher fazer um exame de urina e fazer uma cultura, para a gente identificar o germe ali dessa infecção. Tendo episódios de repetição, é importante fazer o acompanhamento com o urologista também, tá? Então, assim, às vezes teve um episódio só, o ginecologista conduziu, foi tranquilo, beleza. Repetiu, é importante passar com o urologista porque precisa fazer um estudo do trato urinário da paciente, saber se está tudo bem. Além disso, a paciente pode apresentar um quadro de cólica renal. E essa cólica renal ela pode ser tanto por uma infecção quanto por um cálculo, por uma pedrinha renal, certo? Então, assim, esses quadros somente o urologista vai conduzir. É importante porque para não deixar, às vezes, a gestação seguir e às vezes passar alguma dificuldade lá no final da gestação. E muita mulher, às vezes, acaba confundindo a cólica que ela está tendo, aquela dor lombar, porque a barriga está grande, e não saber aí se está caracterizando uma cólica renal. Doutor, e essa cólica, por exemplo, ela pode indicar uma pedra nos rins, por exemplo? Não necessariamente, né? Existem outras doenças. Cólica é sinônimo de obstrução do trato urinário. Cólica renal, sinônimo de obstrução do trato urinário. A gente tem obstruções, no caso, pedra, cálculo é um dos motivos, mas a gente pode ter algum tipo de alteração anatômica da formação do conduto que pode aí ser obstrutivo. Por exemplo, uma estenose de Jupe, né? É um termo mais técnico e tudo. Mas sim, se está dando cólica, tem que investigar se tem obstrução. Esse termo técnico é estenose de Jupe? Jupe. Jupe. Estenose de Jupe é a estenose da junção uretero-piélica, que é entre o rim e o canalzinho do xixi, que é o ureter. Então, a saída do rim ela está obstruída. Geralmente é uma doença que o paciente nasce com ela, por exemplo. Mas, às vezes, não se descobre. Às vezes, o paciente chega aos 40, 50 e nunca descobriu. Né? Ela era bem pequenininha. Às vezes, quando é bem acentuada, a gente já tem que operar quando criança.
É muito interessante, porque a gente não sabe dessas coisas, sim, né, não, doutor? a urologia, ela é bonita, né? Eu gosto. Mas, sim, é uma especialidade muito ampla, né? Não é? Então, Complexa tem, demais. exatamente. Então, tem muitas outras doenças mesmo que acometem e às vezes as pessoas não sabem, né? Doutor, no caso, sobre a cor da urina, por exemplo, o que pode indicar quais as colorações possíveis que poderiam indicar uma doença renal, por exemplo? Olha, é difícil falar, assim, totalmente, né? Mas o principal é a urina ficar mais clara possível, certo? Agora, O normal é a urina ficar bem clarinha. Isso, amarelo clarinho, certo? Aquele amarelo ouro forte, a urina está muito concentrada. Ou não está hidratando bem, ou às vezes pode estar usando algum suplemento, medicações, certo? Agora, em relação às doenças, existem algumas doenças, por exemplo, que podem dar uma urina mais cor de chá, por exemplo, que a gente chama de colúria. Mas aí vai ser quando o paciente tem o que a gente chama, né, popularmente da tiriça. Aí são outras doenças que vai impactar ali, que vai acabar eliminando sujeiras pela urina e ela fica colorida. Outra também que é característica é o sangramento. Então, assim, episódios de sangramento na urina tem que fazer avaliação. Isso aí não pode deixar passar, né, doutor? Não pode. Sangramento na urina, por exemplo, pode ser uma simples infecção urinária, pode ser um cálculo, beleza. Mas também pode ser um câncer de bexiga. Então né? tem que... Por isso que eu trago lá nas minhas vezes, né, a gente até comentou. Só para você ter ideia, ano passado, quem teve câncer de bexiga? O Roberto Justus foi diagnosticado, né, final de ano. E o Celso Portioli foi diagnosticado no início do ano passado, tá? Tentando lembrar o nome do outro aqui. Tem um outro cantor também, que já teve mais tempo, o caso dele foi até mais grave, porque ele teve que fazer a retirada da bexiga. Teve que retirar. É. Então, em alguns casos sérios, tem que fazer. Tem que acabar. Porque senão você acaba, a bexiga está tão tomada que você acaba, né, tendo espalhando mais o tumor, a doença, né? Então, nesse caso aí, teve que fazer a retirada. Então, um alerta aí, né, para os homens que estão em casa, né, doutor? Para mulheres também, porque pode afetar homens e mulheres, né? Essa doença do câncer. E é importante, no caso do câncer da bexiga, isso é principalmente para os tabagistas, né? É mesmo? Muita gente só associa o cigarro a câncer de pulmão, tá? Ele também é muito... Isso, mas o cigarro, o maior fator de risco é câncer de pulmão, certo? O segundo câncer mais associado ao cigarro, câncer de bexiga. Câncer de bexiga. Câncer do trato urinário. E não certo? não é muito divulgado. Todo mundo só fala o pulmão e tal, não sei o quê. Mas a parte da bexiga acontece bastante. Bastante, né? Doutor, agora você falou sobre a criança, né? Então, eu acho que para as mães, né, que tá aí nos vendo, os pais que têm filho, criança, adolescente, quando é o momento certo de levar esse filho, por exemplo, um menino, ao urologista? Bom, eu acho que pelo menos uma vez nas fases da vida. Na verdade, eu acho que é sempre, né? Você tem um menino, então ele tem que ser cuidado com o médico que é daquela área. Para a criança, para o nenenzinho, para o rapazinho, é importante fazer a avaliação, principalmente do pênis, dos testículos, saber se o menino está desenvolvendo os testículos adequadamente, certo? Se ele consegue fazer a higienização correta. O pediatra, ele presta essa atenção e cuidado. Só que ele não tem o olhar mais preciso que é o do urologista nessa parte. Não estou falando mal dos pediatras não, tá, gente? Ele já tem que tomar conta... Pensa bem, o pediatra ele toma conta de um adulto pequeno, que é dos pés à cabeça, certo? Então, assim, nessa parte, que é uma parte, principalmente na parte íntima, é interessante levar o urologista desde pequeno. E até mesmo para a mãe, para o pai habituar. Falar assim, vamos lá visitar o tio, para ver se tá tudo bonitinho, se está tudo certinho. Porque o pai e a mãe faz isso muito com o pediatra. Mas é importante fazer com o urologista. A depender da situação, esse acompanhamento às vezes vai ser anual, às vezes vai ser a cada 2 anos. Aí vai depender da avaliação ali do menino. Mas é muito importante levar, principalmente até os 2 anos,
depois uma outra fase aos 8 anos, depois aos 8 para conferir, né? Porque aos 2 anos você tem que ensinar o menino a fazer tudo. Aí aos 2 você vai começar a ensinar ele a se higienizar, a limpar, tal. Se você não conseguiu fazer isso, aos 8 eu tenho que cercar esse menino e conferir se ele está fazendo, se ele está higienizando adequadamente. Parece simples, mas muitos pais e mães não orientam a higienização do menino em casa. E aí traz outros transtornos, né? Traz outros problemas. Aí pode trazer infecção local peniana, por exemplo, as balanas post-its, até mesmo infecção urinária, certo? Nessa fase, né, muitos pais preocupam demais, tipo assim, chega e quer, eu quero que faça cirurgia de fimose, meu menino, mas não sabe nem se tem, se não tem, o que tem que fazer, né? Então, assim, às vezes até o pediatra fala muito, indica demais, né? É importante, assim, a gente opera a criança na melhor fase dela e quando ela precisa. Então, às vezes tem um rapaz, uma pergunta clássica, né? Quanto que eu vou levar meu menino para operar a fimose? Não existe uma data específica, tá? Existe o quadro específico. De necessidade. Se o menino precisa fazer essa cirurgia aos 3, aos 4 anos, ou se ele pode fazer aos 8, 9. Por quê? O menino está mais velho, está mais maduro. Você tem maior facilidade, às vezes, para cuidar, você tem maior facilidade para operar. É uma anestesia mais tranquila, com criança menorzinha, 1, 2, 3 anos, você tem que fazer uma anestesia geral numa criança. Então, assim, quanto mais velho, melhor. Mas tem situações que a gente tem que operar novinho. Então, vai depender do quadro. Do quadro de cada... Aí, posteriormente a isso, é importante levar a criança, o adolescente também, né, quando ele já começa a ter ali os primeiros, porque deixa de ser criança e ele começa a ser ali quase um adulto, né, já se acha muito adulto, começa a ter aquela noção um pouquinho de sexualidade, tem um pouco de curiosidade, né, então é importantíssimo levar também nesse período. Passado mais um pouco, né, ali já próximo aos 16, 17 anos, já é um bate-papo mais sério, né? Que é conversar mais a profundo sobre a sexualidade, explicar sobre o uso de preservativo. Parece também bobeira, mas infelizmente não é. Está chegando rapazes aí com 25 anos, 30, e contraindo doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, isso é um absurdo, porque hoje a gente tem uma camisinha que custa R$1, né? Então, assim, os próprios jovens, né, rapazes e moças, não estão usando preservativo por negligência, né? Banalizou demais, perdeu-se o medo de ter doenças, né, sexualmente transmissíveis. Então, é essencial, é de super importância, né, para a saúde usar o preservativo. Sim, se a pessoa vai ter a vida sexual ativa, né? A gente está tendo doenças aí que estão voltando a circular que a gente não tinha. Eu, particularmente, por exemplo, durante o meu período de residência da urologia, eu nunca tinha tratado um quadro de sífilis, pra você ter ideia. Porque não tinha, não estava tendo e tal, né? Os pacientes tinham ali melhor cuidados e hábitos e tudo mais. Mas agora voltou a ativar, está tendo a doença circulando, Tá tendo mais, né? Entre mais os jovens. E assim, é meio que um absurdo, porque os jovens de hoje, o critério que eles estipulam para estabelecer a confiança, hoje basta você conversar ali um pouquinho e você já tem aquele critério que pode ter relação sem precisar usar preservativo, que é um absurdo. É um absurdo, né? mesmo. Às vezes o rapaz chega e ele gosta de enganar o médico, né? É igual você tentar enganar o dentista que está escovando o dente, ele vai ver que você está escovando, não está. E aí você vai conversar e você vai ver se tá usando camisinha? Tô. Aí você olha e fala, não tá. Você sabe. Não tá. Não adianta você me enganar. Né? Mas sim, isso é importantíssimo, né? E daí pra frente, se o rapaz ele já começa ali a ter o hábito de ir no urologista, na vida adulta é mais fácil. Ele já tem a percepção e consciência que ele tem que ir. Todos nós também, por exemplo, no mínimo você tem que ir num dentista ao menos uma vez ao ano. Fazer uma limpeza, ver se está tudo bem, se não teve uma cárie. Estou falando aqui no mínimo, o dentista deve ter falado até mais. 6 meses. Mas assim, se você tem que ter esse hábito, né, de saúde bucal, você também tem que ter na parte da sua saúde íntima, saúde sexual,
que cabe aí, no caso, ao urologista. Sim. Doutor, sobre a cirurgia de vasectomia, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso, porque tem muitos homens aí, né, muitos casais, que talvez depois já tiveram filhos, aí tomam a decisão de não ter mais filhos. Talvez a esposa não pode usar um anticoncepcional e ele quer fazer a vasectomia, só que surgem muitas dúvidas sobre essa cirurgia. Como é feita essa cirurgia? Quais os cuidados necessários após essa cirurgia? Primeira coisa, a cirurgia de vasectomia é a cirurgia de esterilização do homem. Então, o homem ele vai ficar infértil, Sim. certo? A gente tem que pensar em cirurgia de vasectomia ou laqueadura. Eu geralmente troco o nome, eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar assim, chama-se planejamento familiar, certo? Todo mundo tem um planejamento financeiro, educacional, e a gente tem que ter um planejamento familiar, né? Então, assim, se você é solteiro, você é sozinho, você não tem filhos, né? Você pode ser solteiro com filhos, mas eu sou solteiro sem filhos. Seu planejamento familiar? Não tem. Você não tem, é zero. Meu planejamento é que eu não quero ter filhos. Eu acho que é uma decisão muito pesada, né? Você, sem ter filhos nenhum, querer fazer a vasectomia. Por quê? Por que eu falo que é planejamento? Porque o homem deve encarar como uma cirurgia irreversível. Primeira pergunta que faz é: se eu quiser desfazer, dá para desfazer? Dá. Só que melhor não fazer. Exatamente. Entendeu? Então, assim, para você pensar em fazer a laqueadura ou a vasectomia, você não pode, em hipótese alguma, passar essa pergunta na sua cabeça. Tem que ter certeza que não quer mais ter filhos. Exatamente. Né? E é muito difícil o homem ter essa certeza na fase jovem da vida e na fase sem filhos. Muito difícil. Às vezes tem muitos homens que chegam e falam assim: não, eu não quero mesmo, não sei o quê. Tá. De repente, conhece uma princesa que é amor da vida dele e e tá apaixonado demais e muda de ideia, certo? Então, assim, a cirurgia tem que ser encarada como um planejamento, certo? É a primeira coisa. Em relação ao ato da cirurgia em si, muitos falam assim também: a cirurgia é simples. Eu também não gosto desse termo. Eu gosto de falar o seguinte: a cirurgia é de baixa complexidade. Simples, nem atravessar a rua é tão simples, certo? Então, a cirurgia é de baixa complexidade, é uma cirurgia de boa recuperação, certo? É uma cirurgia que você guardar o repouso adequadamente, você não tem nenhum tipo de complicação, tá? Então, assim, quais tipos de complicação? Infecção, hematoma na bolsa escrotal. Tem paciente que já fez hematoma, o que é? Aonde cortou ali na vasectomia, sangrou tanto que o testículo ficou todo inchado. E nesse certo? Caso, pode acontecer pela pessoa não guardar direitinho as orientações? Por uma questão, pode ser por uma questão tanto técnica quanto como pós-operatório. Na maioria das vezes é devido a um pós-operatório ali que foi descuidado. O paciente às vezes já chegou para mim: eu vou operar, se eu me opero essa semana, daqui 10 dias eu vou lá para a praia, vou para Guarapari. Eu falei: não, você vai, depois você volta, aí eu te opero. De jeito nenhum. Quando fala isso pra mim, eu já falo: não, você pode ir pra lá, se voltar, eu opero, não vou te correr esse risco. Porque se tiver uma complicação, quem tem que tratar a complicação ainda sou eu, né? E tem complicações aí de todos os tipos, né? Inclusive até de ter que retirar o testículo, casos bem graves, por exemplo. Mas a vasectomia ela deve ser encarada assim como um método definitivo. Um outro ponto que é muito comum é: vasectomia causa impotência, o homem perde a potência, causa problema de ereção? Sim. Não causa. Tem muitas pessoas que ficam pensando em não fazer por isso. O que acontece é o seguinte: às vezes o homem, quem que geralmente é um homem que faz? É um homem maduro, é aquele de 45, de 50 anos, certo? E às vezes ele faz, e a partir dali, na verdade, ele já estava tendo um desempenho mais fraco, alguns outros problemas associados. E aí ele faz, aí passa um tempo, ele vai no médico e fala assim: depois que eu fiz a cirurgia eu piorei. Na verdade não, ele já estava piorando, mas a cirurgia na vida dele é um marco. Entendeu? Porque alguém foi lá e mexeu nele.
entendeu? Ele não está original de fábrica, vamos falar assim. Aí ele interpreta isso, você, eu operei e perdi. Outra coisa que é muito comum, eu operei e depois eu engordei. Não tem nada a ver. Por que acontece essa história? Porque da mesma forma, quem faz vasectomia geralmente são os homens maduros. Então já são homens que a massa muscular dele não é igual de 20, 25 anos. Ele já começa a ter uma massa muscular menor, uma massa de gordura um pouco maior. Ele já começa a ter uma dificuldade também, né, com outras doenças, outras patologias. Então, assim, aí às vezes associa, eu fiz e engordei. Isso é muito comum também mulher falar. Fiz laqueadura e engordei. Verdade. Não tem relação nenhuma. Então não tem relação nenhuma, isso. Não. Isso é pela fase que a pessoa já está mesmo. Pela fase da vida é a fase que geralmente faz. Né? Saiu, só para pensar uma polêmica, agora foi aprovada a lei nova da vasectomia e da laqueadura, de se poder realizar sem o consentimento do esposo e tal, do marido e da esposa. Eu particularmente não acho que seja uma lei que vá beneficiar, né? Às vezes alguém aí vai reclamar comigo, mas eu acho que não, porque o que vai acontecer? Muitos jovens vão poder fazer vasectomia, certo? E vão ter relação sem camisinha. Aí vai... Entendeu? Porque se você perguntar hoje para os jovens qual que é o que eles têm mais medo, de ter doença ou de ter uma gravidez? O maior medo deles é de ter uma gravidez. Eles não têm medo de ter doença. Então, se eu não vou ter gravidez... Aí vai relaxar, né, Dudu? Vai acabar aumentando as doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente. Por isso que a lei tá aí, mas assim, se você for seguir, se todo mundo resolver seguir a lei, nós vamos ter muito mais doenças sexualmente transmissíveis circulando. Isso é muito sério. Então, acho que cada um tem que se cuidar, né, doutor? Sim. A pessoa mesmo... ninguém vai cuidar de você se não for você mesmo, né? Pensar no futuro, né? Pensar... Não no momento ali, mas pensar em se cuidar. Lembra, né, igual eu disse, na parte do planejamento. Né? A gente tem um planejamento para tudo. E o nosso planejamento de vida, planejamento de saúde, né? Ele é importantíssimo. Né? Então, assim, por isso que a gente está aqui conversando. Às vezes chega um rapaz lá, a gente pede os exames, ele tem 40 anos e já está começando a ter uma glicose alterada. Eu falo assim, opa, você já está com 40, meu amigo. Se você não mudar daqui agora, você vai ter um diabetes com 50, com 55. Aí assim, mas tá longe. Mas aí eu já tô velho. Esse caboclo ele vai viver até uns 80. Então imagina um paciente que já com 40 eu já tenho que dar um alerta. E ele corre risco de viver até os 80. Ele vai ficar com a doença mais 40 anos. A ideia é o quê? A gente deixar essas doenças do envelhecimento, que elas apareçam mais para frente. Mais para frente, né? Quanto mais puder tardar essa doença de chegar, é melhor, né? Estamos todos sujeitos, né, às doenças do envelhecimento. Mas como eu disse, o nosso objetivo é para a gente ter um envelhecimento mais saudável. Uma vida melhor, né, doutor? Então a vasectomia, ela não causa impotência sexual. O homem fez vasectomia, não vai causar impotência sexual, nem ejaculação precoce. Só se ele já tiver... Nem ejaculação precoce, é a mesma coisa, só se ele já tem o distúrbio ejaculatório. Né? Mas não tem relação nenhuma. Vasectomia não tem relação nenhuma com disfunção sexual. Então isso aí é uma boa observação, né, para os homens que estão assistindo a entrevista, né, para o casal que está fazendo esse planejamento familiar, né, como o senhor falou, né, doutor, que talvez teve filhos, agora planeja não ter mais filhos, né, e quer optar pela vasectomia. Isso. É uma boa opção. Em relação para o pessoal que está em casa, a vasectomia ela é melhor do que a mulher fazer a laqueadura. Né? As opções da laqueadura, a mulher pode fazer durante a cirurgia, por exemplo, da cesárea ou alguma outra cirurgia. Agora, se não tem essa circunstância, a mulher tem que ir lá fazer uma cirurgia abdominal só para fazer a laqueadura. Né? A cirurgia abdominal, né, é uma cirurgia mais invasiva do que a cirurgia de vasectomia, que a abordagem é pela bolsa escrotal. A laqueadura, doutor, pelo que a gente ouve dizer, né, de amigos, pessoas que fazem, mulheres que fazem,
a recuperação ela é mais demorada do que o homem que faz a vasectomia, né? Sim, pelo fato, depende um pouquinho da técnica, né? Mas pelo fato de ser uma cirurgia abdominal, né? É uma cirurgia abdominal. Então, assim, ela mexe mais, né? Com órgãos internos ali, e sendo que no caso do homem, isso não acontece. Verdade. Doutor, então a gente tem que sempre lembrar de agir com responsabilidade, né? Buscar orientação médica sempre que possível, que necessário, né? O cuidado com a saúde é essencial, né? Para a gente viver feliz, ter uma família saudável, uma família feliz, né, doutor? A saúde é em primeiro lugar na nossa vida, né? Com certeza, né? Se você parar para pensar, se você não tiver um estado com a saúde em dia, vamos falar assim, às vezes você não consegue sair de casa para trabalhar, né? E você precisa trabalhar, porque você tem suas contas para pagar, né? O trabalho vai te dar também um retorno, um bem-estar, né? Então, assim, se você não tiver com a sua saúde em dia, você não consegue executar as suas funções do dia a dia, né? No caso, o trabalho delas, o estudo também, né? Então, assim, é fundamental, né? Então, para ter um bom relacionamento, tanto entre pessoas, né, parceiros, marido, mulher, ou namorado, namorada, entre pais e filhos, para ter um bom relacionamento, tem que ter uma boa saúde. E é necessário a gente sempre cuidar de nós. Isso. Sempre olhar para nós, ter um cuidado, um olhar mais atento, né? Porque a saúde é um presente, a gente tem que cuidar, né? É o bem que a gente tem. É o bem que a gente tem, mais precioso, né? Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter aceitado o meu convite. Agradeço imensamente, um papo muito bacana. Espero que todos estejam em casa aí, aproveitem. Verdade. Quem quiser, né, já vou dar o spoiler, né, a novidade, né? Nós temos um consultório hoje que é na Clínica Rausch, no prédio Santa Mônica. E nós estamos de mudança daqui a uns meses. Vai né? mudar então. Vamos para o edifício Laila, né, que fica ali na rua Raul Soares. Sim. E a gente está de portas abertas, né, para esses outros assuntos, às vezes até aprofundar, né? Hoje foi uma conversa, né, bem geral, mas às vezes aprofundar temas, por exemplo, como câncer de próstata ou da sexualidade, que é importantíssimo. Verdade. Toca muito na ferida dos homens e do casal, né? Sim. Felizmente já recuperei muitos casais aí. Que bom. E agradeço o convite, né? Quem puder seguir a nossa rede social lá, é o Instagram, D de dado, R de rato, DR Leanderson Uro. Isso, gente, segue lá porque o Dr. Leandro, ele sempre faz vídeos, né? Posta lá informações importantes, né? Pra gente cuidar da saúde, porque tem que ser um cuidado diário, todos os dias, né, doutor? Contínuo, né? Então, que Deus abençoe sua vida, que você continue com essa missão aí de ajudar pessoas. Muito obrigada, doutor. Gente, beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.